sociedade. Porque isso tem que ficar muito claro. O que é que nós vamos desenhar para o Distrito Federal? Isso nós temos que ter uma clareza muito explícita no dia de hoje. Quando nós apoiamos a manutenção desse veto, quando nós iremos apoiar essa manutenção desse veto, não é por apoiar a figura do governador, é por apoiar o Distrito Federal e saber o que é que o Distrito Federal quer para ele. Nós estamos aqui interessados hoje em discutir uma política muito maior do que o lado A ou o lado B. Nós queremos discutir uma política do que será Brasília daqui a alguns anos. Insisto e tenho batido muito nessa tecla do perfil que nós temos tido no Distrito Federal hoje. Um Distrito Federal hoje que nós temos uma grande quantidade de menores de rua. Nós hoje temos uma grande quantidade de pessoas na prostituição. Nós temos uma grande quantidade de pessoas desempregadas e graças a quê? A uma política que não se preocupou em hipótese nenhuma em criar mercado de trabalho. Uma política que não se preocupou com a qualidade de vida que seria oferecida a essas pessoas. E está na hora de virar a página dessa história mal contada. Está na hora de nós estabelecermos uma nova forma, sim, de gerenciar o processo dessa cidade. Porque no momento em que a Frente Brasília Popular foi escolhida para, nesse período, dirigir Brasília, não se estava apostando em dirigentes mais ou menos competentes. Estava se apostando numa forma diferenciada de se dirigir Brasília. E é isso que nós temos obrigação, sim, de fazer. Nós temos obrigação de gerar, e aqui essa Câmara tem apostado muito nisso, haja visto a maneira como foi tratada essa atividade do dia de hoje. E aqui gostaria de parabenizar o deputado presidente dessa casa, o deputado Geraldo Magela, da maneira como conduziu democraticamente esse processo. Porque é assim que a gente entende. A gente entende que as pessoas têm sim que se participar, que as pessoas têm que manifestar, mas ao mesmo tempo que seja prevalecido não os interesses pessoais de algumas pessoas, mas o interesse de Brasília, o interesse do Distrito Federal. E aqueles que querem olhar com dignidade para o futuro de Brasília e que querem olhar com dignidade de verdade para as pessoas que moram em Brasília, sabem muito bem como deve votar hoje, sim. Sabem sim. E alguns estão até dispostos a pagar um preço muito caro hoje, porque tem algumas coisas, tem interesses particulares, tem o seu interesse eleitoral por trás disso. Mas hoje Brasília exige muito mais. Brasília já demonstrou por várias vezes que ela não compactua com maneiras hipócritas de se fazer política. Brasília já mostrou isso na sua história. Brasília sempre esteve nas ruas, Brasília foi berço das grandes manifestações nacionais, Brasília sempre esteve disposta a encarar de frente, por mais que doa a verdade. Brasília sempre teve essa disposição. E pagarão muito caro aqueles que se negarem a entender isso. Concedo a palavra ao deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, senhor deputado, pessoal das galerias, reportagem, estão botando uma bomba dentro de um copo d'água. Um bicho de 7 cabeças como se fosse estrutural. A gente não compreende. O PEDOT, na legislatura passada, aprovou, através do IBAMA, RIMA e SEMATEC, no estudo minucioso, que lá podia ser uma área urbana, sem contaminar o Parque Nacional. Isso foi aprovado. Foi aprovado na legislatura passada, ninguém nega isso, até o PT votou favorável. Agora, não se pode conceber de que criam essa tamanha barbaridade contra a cidade estrutural. Imagina, a área tem 625 mil hectares. Se ficar residência, tira 10% para residência. E fica quase 550 hectares, 1.000 hectares para o empresário, para a indústria, para o comércio. Esses pessoal que vão ficar serão trabalhadores para a indústria e o comércio. Então, estão botando uma bomba dentro do copo d'água, não existe nada de anormalidade. É preciso que se entenda que a cidade estrutural vai acolher também criaturas que já estão lá, por exemplo, o lixão. O pessoal do lixão estão lá há mais de 15 anos. Merece ser respeitado. Se o lixão não contaminou o Parque Nacional, como é que vai contaminar a cidade estrutural? Então, se o lixão está lá, merece ser respeitado. E alguém que tem inscrição da X também vão ser respeitados. Só não vão conceber lá invasores, especuladores, os especuladores principalmente, não vão ficar. Então, estão botando uma bomba dentro de um copo d'água. Eu acho que tem que refletir bem
e respeitar aquelas criaturas que moram lá, que estão pleiteando o seu lote, a sua moradia. Tem que respeitar. Agora, eu só queria dizer uma coisa. Eu subi à tribuna para dizer que eu sou favorável à derrubada do veto e vou votar para a derrubada do veto. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras e senhores, é de uma arrogância, é de uma petulância sem tamanho vir a esse plenário, manchar os anais dessa casa e a consciência crítica dessa cidade, em dizer que participa de uma das operações, de uma das jogadas mais sujas que a história desse país já viveu, e ter a coragem de dizer que sai honestamente limpo disso. Só hipocrisia sustenta isso. Só mesquinharia é capaz de não ter vergonha na cara. Porque a prática é a prática do talão de cheque. A prática é a prática da manipulação. Vossa Eu Excelência estou aqui dizendo, tem que se restringir. eu estou aqui assunto em dizendo, debate, deputado. eu estou aqui dizendo que por trás do projeto da estrutural tem o que está de mais sujo na história dessa cidade. E nós não temos que ter vergonha, não. Abertamente encarar que nós não faremos o futuro se a gente não descobrir jeito novo de conviver, se a gente não descobrir modos diferentes de fazer políticas públicas. E aí eu topo abertamente ir para qualquer canto, já que eu não tenho rabo preso, já que eu não tenho consciência vendida, já que eu não tenho minha história comprada. Minha história e a história do meu partido estará sempre a serviço da construção de uma sociedade mais humana, de uma sociedade mais prazerosa, de uma sociedade mais justa, de um modo mais alegre. Eu digo ao deputado José Edmar, saia do umbigo e pense grande. Pensar grande significa, vamos abandonar as coisas eleitoreiras, populistas, pequenininhas. Vamos abandonar esse modo que foi feito. O patrimônio público dessa cidade foi apropriado de maneira indevida, foi apropriado de forma rapinesca. E nós temos que não ter nenhum medo, nenhum receio de encarar que a nossa tarefa de ser governo não será fácil, que o desafio de apontar um Distrito Federal sem dono, mas de todos que vivem aqui, de todos que possam usar esse espaço na perspectiva de vida melhor, de dias melhores, e que a gente possa, sem nenhum medo, dizer: ao modo que se quer estabelecer política habitacional, nós não temos que ter medo de dizer: chega, basta, desse jeito não. Por isso, estou aqui dizendo, aqueles que inclusive olham, não são pequenas maneiras e formas que foram feitas de tentar pessoalmente agredir a gente, cercear a gente. Não viemos aqui para manipular os incautos. Não viemos aqui para brincar com a história de vida sofrida das pessoas. Viemos e estamos aqui sim para o desafio de construir aquilo que utopicamente nós sonhamos que a gente possa construir a partir de agora no Distrito Federal, que é cidadania plena, não só de direito, mas de fato. A esse debate, eu quero dizer que parcela significativa dessa cidade começa a perceber: nós não viemos aqui para manter o modus operandi dos governos anteriores. Nós viemos aqui para dizer: vamos sim dizer de bom tom, governar o DF para a maioria, governar o DF comprometido com os interesses dos pequenos,
governar o DF, para que a gente possa olhar e dizer assim, olha, valeu a pena e encaramos o desafio de novo. Obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Luiz Estevam. Tendo em vista as ofensas proferidas à minha pessoa, solicito de Vossa Excelência o direito de resposta. A presidência concede 1 minuto a Vossa Excelência para a resposta. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é muito triste ver a disfarçatez de certas pessoas que ocupam este microfone. E eu gostaria que as pessoas tivessem a memória um pouco melhor para se lembrar e para tratar de explicar à cidade essa relação promíscua entre o partido do deputado que me antecedeu e a construtora Odebrecht. Essa parceria que aqui hoje continua de forma fraudulenta e desonesta. E eu pergunto o seguinte, cadê o dinheiro que o partido de vocês prometeu devolver à construtora? Para terminar, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte, nós sabemos que o seu rabo não está preso. O senhor anda soltando o rabo pelo meio da rua há muito tempo. A presidência solicita que toda a intervenção do deputado Luiz Estevam seja retirada das notas taquigráficas em função da sua conclusão. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Com a palavra o deputado Zé Edmar. Eu consulto aos deputados se mais alguém quer se pronunciar. Senhor presidente, as colocações só um minutinho, deputado que tem que ser chamado de bandido só um minutinho, deputado. deve merecer a questão de ordem levantada por mim, o direito de resposta aqui. Só um minutinho, eu não vou deputado. levar para casa um desaforo desse bandido aqui, que mexe, Só um que minutinho, fala uma coisa deputado. e que vota outra coisa. Só um minutinho, deputado. Eu consulto quais os deputados que querem se pronunciar sobre este assunto. Deputado Pirineus. Deputado... A presidência solicita ao deputado Zé Edmar que mantenha tranquilidade. Já está sob controle. Solicito quais os deputados que desejam falar. Deputado Pirineus, deputado Marcos Arruda. Quem mais? Quais os deputados que desejam falar? Deputado Filipelli. Quem mais? Mais algum deputado? Deputado, consulto se tem mais algum deputado que queira se pronunciar sobre o assunto. Solicito que o deputado Zé Edmar mantenha a tranquilidade. Deputada Maninha, solicito que os assessores se retirem. Solicito que os assessores se retirem do plenário. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, senhoras e senhores aqui presentes, a imprensa, é um momento muito importante para todos vocês e para todos nós. Os ânimos se acirram. E isso faz parte da democracia. Senhor deputado, um minutinho.
Solicito aos deputados a presidência solicita aos senhores e senhoras deputados que contribuam para a manutenção da ordem. Senhor deputado Edmar Pirineus, restitua a Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, ouvi todos, quase todo o discurso, principalmente daqueles que defendem a manutenção do veto, aqueles que é contra a estrutural. E eu começo falando do ex-governador Joaquim Roriz, que também não quis a cidade estrutural. Ora, o governador tinha um projeto de habitação. O governo defendia e fez a maior reforma urbana desse país, talvez, do mundo. Tinha uma proposta em que o povo confiava, quando ele dizia bem claro a todos: não posso mais ter um projeto para vocês. E o que o governo do PT fez a proposta foi abrir e deixar que a invasão ocorresse, porque as pessoas não confiavam no governo sobre o assentamento. Mas não sou irresponsável e nem venho aqui para defender aqueles que não têm inscrição, para defender aqueles que não têm história de Brasília. Mas eu pergunto àqueles que defendem, que é contra a estrutural: será que vai dar, senhor presidente? Será que vai dar para fechar Brasília, proibindo que as pessoas venham para cá? Será que colocando indústria em Brasília e o nosso entorno, essa é uma balela? É uma balela porque o nosso entorno está sendo povoado. E como é que nós vamos resolver? Quem é governo, governa os conflitos, e o seu PT tem que resolver essa questão, porque é um conflito da sociedade. E a nossa sociedade espera uma solução. Será que é solução retirando o pobre perto das pessoas da classe média? Não é solução. Será que é solução, senhor presidente, tirar as pessoas que podem ter a possibilidade de ter um emprego fora da sua casa? Não é solução. Qual é a proposta do governo? No nosso projeto, digo nosso, porque a casa votou e aprovou, do Zé Dilmar, está lá dito que vai ter a indústria, que vai ter habitação. Não está dizendo quantos, está dizendo que vai ter uma regra, e essa regra nós queremos ver cumprida. Será que esse governo quer tirar porque quer evitar que fique na memória desse povo a palavra de Roriz no assentamento? Será que o governo quer abandonar de vez essa prática porque não tem como impedir as pessoas de vir para Brasília? Não tem como cercar Brasília? Não tem como fazer um muro de Berlim em Brasília? Brasília é a nossa capital, a capital que tem de administrar. É quem sabe defender os conflitos, sabe resolver as questões da sociedade e principalmente dos carentes. Por isso, senhor presidente, com muito respeito aos meus colegas, aqueles que é contra, que eu acho que tem um direito, mas com muito respeito à população de Brasília, que foi feito por Lúcio Costa, não mais com a ideia de botar perto as pessoas humildes e as ricas junto, e agora o governo do PT quer afastar e botar bem distante o povo da nossa capital. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, moradores do Distrito Federal nas galerias. Eu não tenho dúvida de anunciar neste momento para toda a imprensa do Distrito Federal, para todos os moradores do Distrito Federal, a nossa vitória, derrubando o veto do senhor governador. Senhores moradores,
Se o governador quisesse resolver o problema, tinha resolvido quando assumiu o governo. Tem lote aí, por que não resolveu? Porque afrouxou a fiscalização. Porque o PT votou a favor da cidade estrutural. Deputado Zé Dimar é testemunha. Porque o deputado Cafu, a deputada Maninha, o deputado Cláudio Monteiro, o deputado Hollenberg, o deputado Miquel votaram a favor da cidade estrutural. Porque a deputada Lúcia Carvalho votou a favor da cidade estrutural. Que demagogia! Votaram por demagogia! E deviam aqui sustentar o voto. Por que estão mudando o voto? Porque os assessores do governador estão aí nos corredores tentando, senhor presidente, cooptar os votos. Mas os deputados aqui presentes têm dignidade e vai dar o povo que eles merecem. Porque nós fomos eleitos para servir a população. Nós só temos um patrão. Não é o Debrecht, não é o governo. Nós só temos um patrão, que é o povo do Distrito Federal. Eu não tenho dúvida que hoje esta Câmara vai fazer justiça, permitindo que o povo more perto das indústrias que ali vão se localizar. Porque ali pode instalar indústria e não pode instalar residências. Por que só indústrias? E nós defendemos, para baratear o custo de transporte, que os moradores morem, que os habitantes morem perto dos locais de trabalho. Eu não tenho dúvida que o presidente Magela vai votar a favor da cidade estrutural. Ele vai reverter o seu voto. O deputado César Lacerda também. Deputado César Lacerda vai voltar à sua coerência. Foi um deputado que me questionou aqui nesse plenário. E eu aguentei firme seus questionamentos, pois hoje eu lhe cobro como deputado que lhe admiro. Seja coerente, deputado, porque o que o povo não perdoa é a incoerência de um político. Por isso que o deputado Rainha vai votar contra o veto. Deputado Odilon vai votar contra o veto. Manelzinho, o deputado Luiz Esteves, Felipe Pérez, Benício, Edmar Pirineus, Adão Xavier, tempo encerrado. João de Deus, Zé Dimar e o deputado que vos fala, deputado Marcos Arruda. Conclua, deputado, por favor. Estará sempre ao lado da população do Distrito Federal. Senhor presidente, finalizando, no dia que eu não estiver a favor dos legítimos direitos da população, eu renuncio ao meu mandato. Deputado, conclua. Porque a dignidade de um homem perante Deus, perante seus familiares, é o maior patrimônio que a gente pode legar à humanidade, à população e à família. Deputado, por favor, conclua. Meus parabéns a todos moradores que estão aqui lutando pelos seus direitos legítimos. Temos certeza que Deus vai iluminar
vai iluminar a todos os deputados aqui presentes. Deputado, por favor, conclua. Senhor presidente, 13-11, 13-11, ganhamos. A cidade estrutural é uma realidade. Muito obrigado. Passo a presidência ao deputado Peniel Pacheco. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito para discutir a matéria, o deputado Filipelli. Senhor presidente, pela ordem. Antes, porém, concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro pela ordem. Vossa Excelência dispõe do projeto em suas mãos. Eu queria que Vossa Excelência verificasse a minha votação em primeiro turno do projeto e a minha votação em segundo turno. A votação, Vossa Excelência quer saber o voto dado por Vossa Excelência na votação de segundo turno desse projeto. Segundo turno, deputado Cláudio Monteiro, segundo consta da folha de votação, votou não. Primeiro turno. Vossa Excelência deseja saber também o primeiro turno? Primeiro turno, o deputado Cláudio Monteiro não se achava em plenário. Senhor presidente, agradeço a informação prestada por essa mesa, até que possamos, e ela foi fundamental para que restabelecemos a verdade dos fatos. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Filipelli. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal da imprensa, amigos da cidade estrutural. Hoje estamos discutindo um assunto de grande importância. E um assunto que me agrada profundamente. Por quê? Durante 6 anos no governo, na primeira gestão Roriz, na segunda gestão Roriz, trabalhei intimamente ligado com o aspecto da habitação. Aprendi a conhecer o que representa uma habitação para uma família. O que representa um lote. A segurança para uma criança ver sua família assentada, sua família abrigada. A libertação de um pai de família em saber que saindo do trabalho tem um local para voltar. O que é uma família de deixar de tirar a comida da boca dos filhos para pagar o aluguel. A tranquilidade de uma mãe que sai para o trabalho e se preocupa com o filho. Por quê? Morando em um fundo de quintal, dividindo uma casa, seu filho é obrigado a brincar no meio da rua. Por quê? O quintal não lhe pertence. E hoje, eu quero dizer claramente, não como os discursos que eu ouvi aqui dos deputados de situação, quero dizer claramente como eu vou votar e por que eu vou votar. Vou votar contra o veto da estrutural. Vou votar a favor da cidade estrutural. E por quê? E por quê? E vou explicar para essas pessoas que tentam manifestar contrário. Eu vou explicar. Eu vou explicar que até o momento, depois de toda a manifestação de todos os deputados de oposição, eu não vi motivos que me levasse a votar de forma diferente. Aqui, ninguém veio explicar o porquê que o governo se calou no dia 7 de fevereiro, quando desta tribuna denunciei a omissão e o descaso do senhor Cristóvão na administração da invasão da estrutural, retirando dali, inclusive, o posto de vigilância. Isso ninguém explicou, ninguém veio me explicar, ninguém justificou. Foi denunciado daqui, com fotos, com provas, 30 barracos ao dia. Ninguém me explicou como o governo Cristóvão justifica, no lugar de poucos lotes habitacionais,
colocar somente lotes de indústria numa ação entre amigos, a preço simbólico de 20% do valor real, e para ser pago no século XXI, a partir de 2001. Nenhum deputado me explicou isso. Nenhum deputado de situação me explicou também a falta de propostas do governo. E não estou dizendo da falta de proposta a um programa habitacional. Essa realmente eu não podia esperar desse governo. Mas a falta de proposta numa discussão de um problema como este. A deputada Maria Laura está presente. E eu fui abordado pelo PT para um exercício sobre esse problema. As propostas não vieram. O contato do governador não veio. Uma proposta do governo não veio. E a deputada Maria Laura, que iniciou os contatos, está presente. Poderia testemunhar. Ninguém também me explicou a incoerência dos deputados de situação. Por que que num primeiro turno se vota a favor? Por que então que votando a favor e aguardando o segundo turno, não se promoveu discussão? Por que que não houve uma proposta? Por que que no prazo do segundo turno, para a derrubada do veto, não houve uma discussão? Eu esperei, deputada Maria Laura. Eu esperei a proposta do governo Cristóvão, que a senhora falou. Por quê? Deputados que vieram aqui condenar a cidade estrutural como mais uma cidade a ser criada, defende a fixação da Telebrasília em plena área de relevante interesse ambiental, com laudos contra o tombamento histórico. Por que isso? Qual é essa coerência, deputado? Deputado, o tempo de Vossa Excelência está encerrado. Em um minuto eu gostaria de terminar, senhor presidente. Por quê? Por que que ninguém me respondeu isso? Por que essa incoerência? Por que que tendo um bairro pronto para a Telebrasília, com asfalto, água, até telefone, se propõe a fixação da Telebrasília? Por que que isso não foi respondido aqui, senhor deputado? Por que que se falou aqui que alguns lotes apadrinharam pessoas de outros estados? Por que que não se falou aqui do apadrinhamento de pessoas de fora com cargos de confiança e diretoria de empresas estatais no governo PT? Por que que deputados derrotados em outros estados vieram aqui tirar emprego dos que moram aqui em Brasília com cargos de confiança? Por que que não se falou isso? Gostaria de terminar, estou terminando, senhor presidente. Gostaria de terminar falando apenas duas coisas. Eu pensava que até alguém pudesse me convencer da mudança do voto. Infelizmente, a única mudança de voto que eu presenciei aqui foi uma deputada que na legislatura passada votou a favor da cidade estrutural e hoje nega o seu voto. A única coerência que eu vejo aqui é realmente o casamento do governo do Distrito Federal com a Odebrecht. Essa coerência, sim, nós esperávamos, porque daqui foi fruto de campanha. Obrigado. Convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência dos trabalhos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estava acompanhando o pronunciamento dos deputados aqui presentes, aqueles que fizeram uso da palavra, e percebi o grau de emoção que tomou conta de alguns parlamentares, demonstrando que há uma bipolarização em torno desse assunto. Quando há paixões, tanto de um lado quanto do outro, a tendência é as pessoas agirem baseada na sua emoção e não na razão.
Eu estava analisando que num momento como esse, que se estabelece uma tensão entre quem é a favor ou quem é contra isso ou aquilo, é preciso surgir pessoas equilibradas, ponderadas, de bom senso, que consigam enxergar além das paixões, que consigam ver além dos problemas ideológicos momentâneos, mas que possam refletir com maior profundidade, com maior isenção, aquilo que se está em jogo. Aqui parece que a luta é o seguinte: aqueles que são a favor do veto e aqueles que são a favor do teto. Mas isso é um engano. O que está em luta não é quem é a favor do veto do governo ou quem é contra o teto, não. O que está em jogo é o modo operandi, ou seja, a maneira como se está tentando criar uma cidade em Brasília. E outra coisa, não é a favor ou contra a indústria, porque de qualquer maneira a indústria haverá. Ou haverá indústria para a geração de emprego, ou haverá a indústria da invasão, daqueles que estabelecem piquetes e depois vão negociar os seus lotes invadidos por preços bastante significativos. São aqueles que exploram a terra pública, como fizeram a CPI da grilagem da terra mostrou, utilizando de expedientes escusos para vender terras a terceiros. É um absurdo que alguém use a terra pública para tirar vantagem monetária, vantagem em dinheiro. E é também criminoso quem usa a terra pública para tirar vantagem eleitoreira, porque está usando um patrimônio que é de todos para fazer demagogia em seu próprio favor. Quero lhes dizer uma coisa: aqueles que são a favor da derrubada do veto, os senhores pelo menos, aliás, aqueles que são a favor da manutenção do veto, os senhores têm um consolo. Existem algumas autoridades do país que certamente estão do lado de vocês. Vocês querem que o veto seja derrubado. E algumas pessoas do nosso país, autoridades, pessoas que exercem cargos públicos, também querem a derrubada do veto. Quem são eles? São os governadores daqueles estados que não estão dando condição de moradia aos seus próprios concidadãos, são os prefeitos daqueles municípios que não têm nenhum tipo de política para atender as famílias carentes, estão enchendo caminhões de pessoas para trazerem para o Distrito Federal. Certamente eles querem a derrubada do veto, mas eu vou dizer para vocês essa oportunidade: o veto não está em jogo agora. O que está em jogo é o futuro do Distrito Federal, e os deputados ponderados, aqueles que são equilibrados, aqueles que têm bom senso, terão agora nas suas mãos o direito de decidir o futuro da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a presidência ao deputado Peniel Pacheco. Com a palavra o deputado Geraldo Magela, o último orador inscrito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Inicialmente, senhor presidente, eu quero render aqui as minhas homenagens e o meu mais profundo respeito ao deputado José Edmar. O deputado José Edmar apresentou este projeto como que recebeu o número 010 em 1991. E de lá para cá veio lutando para que ele fosse aprovado. Nas relações com o atual governo, inclusive no momento em que estivemos juntos, entre o primeiro e o segundo turno, a postura do deputado José Edmar foi de absoluta clareza e lealdade, colocando este como um dos seus principais projetos, como uma das suas principais propostas. Não simplesmente por ser a cidade estrutural, mas pela sua história de luta em defesa dos inquilinos. Naquele momento, eu e o
hoje governador Cristóvão Buarque, assumimos o compromisso de analisar e de, dentro daquilo que fosse possível, acompanhar o deputado José Edmar. E eu quero dizer aqui hoje que eu tenho a mais absoluta tranquilidade de dizer que mudei de opinião no debate desta questão. Porque o meu mandato não pode estar sujeito apenas ao meu interesse particular. Há hoje uma situação absolutamente distinta da época em que o deputado José Edmar apresentou este projeto. Naquele momento, o governador da época, Joaquim Roriz, espalhava assentamentos por todo o Distrito Federal. Não havia uma discussão sobre a cidade estrutural. Hoje, a situação é absolutamente distinta. A minha postura não é contra as pessoas que querem ter moradia. Pelo contrário, o deputado José Edmar e eu, como acho que a maioria dos deputados desta casa vão continuar defendendo. O que está em jogo é o que a população do Distrito Federal quer. E, sem dúvida nenhuma, a população do Distrito Federal já demonstrou que não quer mais uma cidade, que não quer mais um assentamento, mas que quer que o problema da moradia seja resolvido. Agora, eu não posso deixar de apresentar alguns dados levantados na atual ocupação da estrutural. E aquilo que nós dizíamos por muitos e muitos tempos aqui desta tribuna está sendo comprovado. Várias pessoas vêm de outros estados na expectativa de receber lote. Há um levantamento feito pela SUCAR que mostra que só da Bahia há 9 famílias naquele local. Que de Belém do Pará há uma família. Que da Alagoas há uma família. Que do estado de Goiás, somando Lusiânia e outras cidades, há 15 famílias. Mas poderíamos ir mais. Há famílias que vêm do Paranoá, da Paraíba, de Pernambuco, vêm de Pedregal e Parque da Barragem, vêm de Mato Grosso, vêm do Maranhão, e muitos que chegaram recentemente a Brasília. Mas pior do que isso, é que o projeto, da forma como ficou, não garante a implantação da cidade estrutural, porque isto tem que ser dito, e mesmo que garantisse a implantação da cidade estrutural, não garantiria ali a permanência dos atuais ocupantes. É preciso que se tenha transparência com a sociedade do Distrito Federal. É preciso que se tenha transparência com aqueles que não têm teto. Nós vamos nos comprometer com a manutenção do veto, deputado José Edmar, a sentar com Vossa Excelência, a sentar com aqueles que quiserem discutir uma política habitacional, para que esta casa, se não vier elaborada pelo governo, possa ser elaborada por esta casa. Porque o que nós queremos é defender os interesses da maioria. E os que não têm teto estão entre a maioria. Mas, sem dúvida nenhuma, eles não podem ser enganados. E o projeto, deputado José Edmar, que Vossa Excelência sonhou em ser aprovado, hoje foi absolutamente deturpado e está servindo o deputado José Edmar, e Vossa Excelência tem clareza disso, para uma disputa com o governo. Há alguns deputados da oposição que querem fazer disputa, mas eu ainda confio e quero dizer aqui, no bom senso daqueles que foram eleitos, não pela oposição simplesmente, não para ser oposição pela oposição nesta casa, mas foram eleitos para representar o Distrito Federal e a maioria da sua população. Estes deputados ainda darão uma lição de democracia e de compromisso com a sociedade na hora do voto. Essa
é a nossa expectativa, rendendo as minhas homenagens à luta do deputado Zé Edmar pelos inquilinos, pelos sem-tetos, que vai receber de nós todo o apoio. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Geraldo Magela a reassumir a presidência dos trabalhos. Senhor presidente, função de ter sido citado. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Edmar. Senhor presidente, eu quero o direito de resposta de ter sido citado por diversas vezes por Vossa Excelência. Esta presidência, senhor deputado, eu vou restituir a presidência ao deputado Peniel Pacheco para que ele decida sobre a solicitação de Vossa Excelência, por me considerar impedido na medida que Vossa Excelência pede direito de resposta a uma intervenção minha. Então eu restituo a presidência ao deputado Peniel Pacheco para que ele decida sobre a solicitação de Vossa Excelência. Senhor deputado, por favor, queira formular novamente a questão de ordem de Vossa Excelência. Questão de ordem é direito de resposta por ter sido citado por diversas vezes e de modo que eu contesto as declarações do deputado Geraldo Magela. Vossa Excelência deseja usar o direito de resposta no caso das citações. Senhor deputado, nosso regimento prevê realmente a concessão do direito de resposta para contestar, a juízo do presidente, a acusação pessoal à própria conduta feita durante os debates ou contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Exatamente. Essa presidência entende que no pronunciamento do deputado Geraldo Magela não houve nenhuma acusação a Vossa Excelência, não houve, portanto, nenhuma ofensa pessoal, de modo que Vossa Excelência se sentisse prejudicado pessoalmente ou na sua conduta. Na primeira parte do regimento interno, eu concordo com Vossa Excelência quando cita que não houve ofensa. Mas quanto ao fato de contradizer colocações feitas a mim e, de certo modo, inverídicas, eu tenho o direito de resposta. Não, o deputado não atribuiu a Vossa Excelência nenhuma afirmação que Vossa Excelência teria feito que pudesse merecer essa questão. Então, por favor, entenda a posição do presidente. Seguinte, conforme está no minutinho, por favor, senhor deputado. Deixa eu concluir. Para que estabeleça a verdade, é necessário, e eu, logicamente, peço a Vossa Excelência esse minuto, se for o caso, pelo direito de resposta. Senhor presidente, senhor deputado, Vossa Excelência entende que o dever da presidência é cumprir o regimento. E quando a Vossa Excelência formulou uma questão de ordem, nós estamos respondendo nos termos regimentais. Por esta razão, termos nós regimentais. Senhor deputado, espere o presidente dar a resposta, porque Vossa Excelência está querendo ou falar ou contraditar o presidente, isso não é possível no regimento. Não atendo a questão de ordem de Vossa Excelência e, portanto, não concederei o direito de resposta. Convido o deputado Geraldo Magela a reassumir a presidência dos trabalhos. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vocês todos aqui devem estar estranhando eu hoje estar usando o boné da campanha do Cristóvão Buarque. E muitos estão me questionando sobre a questão do meu voto na estrutural. Eu tinha prometido aos meus companheiros que no passado
foram expulsos da polícia por defenderem um projeto do Partido dos Trabalhadores, que é a desmilitarização e, consequentemente, a unificação das polícias, porque entendemos que só assim poderemos dar uma maior segurança à sociedade. Prometi que rasparia minha cabeça. E rasparam. Prometi ao Valdomiro que no dia em que o governador anistiasse aqueles companheiros, eu colocaria o boné do governador Cristóvão Buarque. Agora, a maior praga da humanidade até hoje foi um cidadão chechelento por nome de Judas. Judas Iscariotes. Acho que é mais ou menos isso. Ora, se eu tenho uma amizade com o deputado José Edmar e vem atrair aquele companheiro, é porque realmente eu não sou digno de ostentar o meu diploma. Então, eu quero concluir e dizer que eu vou votar contra o veto do governador, porque a pior coisa do mundo é um amigo cachorro. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais oradores inscritos. Esta presidência informa aos senhores e senhoras deputados que o deputado César Lacerda protocolou requerimento pedindo observação do regimento interno desta casa, de que seja obedecido o regimento interno para o voto secreto e a garantia do voto secreto. Esta presidência tem a obrigação de fazer cumprir o regimento interno. Não pode arredar da sua obrigação do cumprimento do regimento interno. E solicita a todos os parlamentares que façam o voto secreto, sob pena de nulidade da votação. Esta presidência, então, solicita aos parlamentares que aqueles que desejarem votar pela manutenção do veto do senhor governador deverão colocar no envelope a cédula de sim. Os que desejarem votar pela rejeição do veto devem colocar a cédula não. E aqueles que desejarem se abster, naturalmente, deverão colocar a cédula de abstenção. Esta presidência solicita, inclusive, a segurança que faça, para que evitar que o voto dos deputados possa ser visto da assessoria, que vede a entrada da cabine. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Senhor presidente, é uma questão de ordem aqui. Eu já estou instruído. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Zé Edmar. Senhor presidente, se é uma questão de um requerimento, eu pediria a Vossa Excelência
que nos desse o tempo de 2 minutos, que apresentaremos um requerimento pedindo que a votação seja aberta. Agora, torna-se desnecessário quando há um efeito moral que deve ser analisado por Vossa Excelência. Nós tivemos aqui já um direito, e diz no direito consuetudinário, onde existe o costume feito e usado nessa casa, que até hoje foi usado principalmente pelos deputados do Partido dos Trabalhadores, de pedirem e assim se manifestarem quando desejarem, mostrando o voto mesmo que secreto. Portanto, eu fico em dificuldades para acreditar que justamente Vossa Excelência queira impor uma regra da qual Vossa Excelência sempre descumpriu durante todos os 4 anos. E do mesmo modo, quero contestar qualquer posição de segurança ali no local de votação, mesmo porque não pode ser aceito por nenhum deputado que tenha que ser coagido por segurança naquele local. A presidência acata a primeira solicitação do deputado, que pede tempo para apresentação de requerimento, para análise da presidência. Então a presidência suspende por 5 minutos a sessão para que o deputado possa apresentar o requerimento que solicitou. Está suspensa por 5 minutos a sessão. Está reaberta a sessão. Consulto ao deputado José Edmar a apresentação do requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Eu quero comunicar ao senhor presidente que já tem deputados em plenário com voto no bolso e já mostrando também para os outros. Eu acho que isso quebra a harmonia e o sigilo. E eu solicito a essa presidência que o recolhimento das cédulas e que seja pelo menos rubricada pelo presidente, porque se não há confiança na ideologia de cada um, no voto de cada um, então não tem o porquê essa Câmara existir. Porque aí eu voto de cabresto. Ô Zé, cadê o Zé? Olha, a presidência solicita aos senhores assessores que tomem os seus lugares e, senão a presidência vai ter que ordenar a retirada dos assessores de plenário. A presidência reitera artigo 108. É uma conversação de lá. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, queria avisar o senhor deputado que às 15 horas hoje, no auditório, vamos ter uma reunião com todas as obras sociais de Brasília, promovida pela Comissão de Assuntos Sociais. Solicito a presença de todos que puderem comparecer para prestigiar essa reunião. Não, eu vou decidir. Esta presidência, tendo recebido o requerimento do senhor deputado José Edmar e outros,
que solicita que, com base no artigo 108, inciso 13, o requerimento do deputado César Lacerda seja submetido ao plenário. A presidência entende que tanto o requerimento do deputado César Lacerda quanto do deputado Zé Edmar e outros se tratam de questão de ordem. E, conforme o regimento interno, cabe ao presidente decidir, sob recurso, as questões de ordens apresentadas, de forma que a presidência indefere o requerimento do excelentíssimo senhor deputado Zé Edmar e reitera a orientação que deu anteriormente aos senhores deputados de que o voto seja efetivamente secreto sob pena de nulidade da votação ou do voto que vier a ser declarado. A presidência esclarece ainda que a permanência dos senhores seguranças será mantida como única função, naturalmente, de manter o sigilo do voto dos senhores e senhoras parlamentares. Inclusive, os senhores seguranças se manterão se manterão de costas e não terão qualquer acesso. Eu quero solicitar, inclusive, aos senhores profissionais da imprensa que nós autorizamos a entrada excepcionalmente, que não será autorizada a cobertura deste lado. Não será autorizada a cobertura do lado da cabine. Não será autorizada a cobertura deste lado. Os senhores terão que, sob pena da violabilidade do voto. Inclusive aos senhores repórteres fotográficos, e a presidência solicita aos senhores deputados a compreensão para que aguardem a chamada dos senhores, dos seus nomes para a coleta da cédula para apresentação. Esta presidência solicita à assessoria de plenário que faça a verificação das cédulas colocadas, que sejam colocadas na... Não, aí você vai fotografar o cara pegando a cédula. Não pode. Não, se mostrar... Estou esperando ele decidir, não decidiu ainda. Aquele decidiu. Não, estou demorando. Não, peraí, eu estou na vez. Não saio não. O que é? O senhor já decidiu, presidente? O que é? O senhor já decidiu aí? Já decidi, já informei. Já decidiu? Questão de ordem aqui, velho. Não, tem que questão de ordem. Ele já decidiu, não tem questão de ordem. Não, outra coisa. Quero essa questão da mesa, Senhor presidente, questão de ordem. Solicito a Vossa Excelência que aguarde a orientação que a presidência solicitou. Questão de ordem, deputado Benício Tavares. Senhor presidente, eu não entendi bem o encaminhamento de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência disse que o voto será nulo e não a votação será anulada. A presidência disse, e repete, que caso algum parlamentar apresente o voto, tanto estão sob possibilidade de anulação, tanto a votação quanto o voto, a critério da presidência. Ao critério da presidência. Exato. Poxa, que beleza. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem. Senhor deputado, se for em sentido igual, a presidência não concederá. Eu quero somente perguntar a Vossa Excelência. Eu quero saber o que foi que mudou na cabeça de Vossa Excelência. A presidência solicita que seja retirado o som do plenário e solicita à assessoria de plenário que mostre a urna para a coleta de voto. Os senhores deputados poderão acompanhar. Solicito que seja fechado. Solicito aos senhores deputados que deixem livre. Solicito
Solicito que a assessoria de plenário volte a conferir a posição das cédulas. Deputado Marcos Arruda, a presidência solicita a Vossa Excelência a compreensão para Deputado Benício, Vossa Excelência será chamado para o voto. A presidência solicita que os assessores deixem livre a mesa diretora. Nenhum assessor aqui na mesa diretora, a não ser assessoria de plenário. A presidência solicita aos senhores parlamentares que deixem livre o acesso à cabine. Deputado Edmar Pirineus, por favor. Deputado Marcos Arruda, por favor. Solicito aos deputados que deixem livre o caminho para a cabine, por favor. Deputado Benício, deputado Zé Edmar. Quem é o que está ali do lado dele, hein? Quem é que está do lado dele? Quem é que está aí? Não, aqui do lado. Não. A presidência não admitirá nenhum tipo de fiscalização do voto. Nenhum tipo de fiscalização do voto. A presidência será severa na decisão sobre esta questão. Então, solicito aos senhores parlamentares que, a qualquer momento, o voto poderá ser anulado sem prejuízo de toda a votação. Solicito ao deputado Marcos Arruda que permita que nós iniciemos distante da cabine, por favor. Solicito ao seu secretário que faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. A assessoria coletará o voto. Deputado Cafu. Deputado César Lacerda. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques. Então pede para anular. Senhor presidente, uma questão de ordem. Som aqui.
eu gostaria que Vossa Excelência fosse mais rigoroso com o voto secreto, porque está dando para ver realmente. As pessoas estão mostrando para quem estão localizadas ali à frente da cabine. Eu vi o voto do deputado Daniel Marques. A presidência... Eu solicito votar em separado, pegar em separado o voto do deputado Daniel Marques, que eu também vi. A presidência anula todo o processo de votação iniciado até agora e adverte aos senhores parlamentares que a partir da segunda votação anulará voto a voto que for mostrado e anulará voto a voto que seja mostrado. E a presidência alerta aos senhores parlamentares que não permitirá que ninguém fique próximo da cabine. Deputado João de Deus, solicita a Vossa Excelência a compreensão. Deputado Daniel Marques, solicita a Vossa Excelência a compreensão. A presidência solicita que os assessores deste lado tomem assento e que não fiquem aqui do lado, assim como solicita que os assessores deste lado, que não tiverem condições de ficar em pé, que fiquem no cafezinho. Por favor. Senhor presidente, a questão de ordem, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que não permitisse que nenhum parlamentar ficasse de frente à cabine. A presidência porque, ao já pegar determinou o voto, que não ficará. dá para ver a opção do deputado. A presidência solicita à assessoria de plenário que faça um fechamento maior, faça uma recolocação da cabine. E solicita aos deputados que ainda estão perto da cabine eu tenho a que sugestão. possam deixar livre o acesso. Eu tenho a sugestão para facilitar os trabalhos. Uma cabine de aço poderia ajudar a evitar a transparência. A sua entrada será garantida. A saída também. Viu, Benito? A sua entrada será garantida, a sua saída também. Ninguém vê nada. Ninguém está vendo mais nada. A presidência solicita que os senhores parlamentares não fiquem perto da cabine. Deputado Marcos Arruda, deputado Luiz Estevão, deputado... A presidência solicita a Vossas Excelências a compreensão para que nós possamos concluir. Inclusive, eu quero fazer um apelo a todos os parlamentares e a todo o público que, independentemente de quem seja o vencedor, possa efetivamente respeitar o resultado final. Então, a presidência quer solicitar compreensão a todos para que não haja nenhum tipo de questionamento ao resultado final da deliberação, que o plenário é soberano e que os parlamentares decidirão sobre isso. Então, solicito aos parlamentares que contribuam no encaminhamento. A presidência reencaminha a votação. Os deputados que votarem pela manutenção do veto devem colocar no envelope a cédula sim. Os que votarem pela rejeição do veto devem colocar não. Os que quiserem se abster, naturalmente, devem colocar abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado João de Deus, a presidência agradece e pede a Vossa Excelência que... Eu peço a anulação do voto dele. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares.
Deputado Cafu. Ô, você está atrapalhando a imprensa, Igão. Pelo menos isso. Colabora. Deputado Manuel Andrade, por favor.